Bem-vindo ao canal Sombras e Pesadelos, o lugar perfeito para quem adora histórias assustadoras e cheias de mistério. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. A estrada de terra serpenteava pelo mato alto, desaparecendo sob a névoa densa que se adensava com o cair da noite. Rodrigo dirigia devagar, os faróis do carro iluminando a trilha irregular, onde galhos secos estalavam sob os pneus. Fazia anos que não voltava ao velho sítio de sua família, um lugar que, na infância, havia sido refúgio nos verões escaldantes, mas que agora parecia apenas um recanto esquecido pelo tempo. Ele não se lembrava do caminho ser tão longo. O silêncio lá fora era quase absoluto, interrompido apenas pelo coachar de sapos distantes e pelo vento que uivava, dobrando as árvores retorcidas. O GPS havia perdido o sinal há mais de 20 minutos, e o rádio só emitia estática. Quando finalmente avistou a cerca quebrada à beira da estrada, sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. O velho portão de ferro estava entreaberto, como se o esperasse. Respirando fundo, Rodrigo entrou com o carro, sentindo os olhos se fixarem no casarão adormecido à sua frente. A casa ainda estava de pé, mas parecia mais inclinada, como se estivesse cansada de lutar contra o tempo. As paredes de madeira estavam escuras e desgastadas, o telhado parecia ter cedido em alguns pontos, e o matagal tomava conta de tudo ao redor. O poço, que ficava perto da varanda, agora parecia um buraco escuro sem fundo. Rodrigo parou o carro, desligou o motor e ficou ali por alguns instantes, apenas ouvindo. Havia algo estranho naquele silêncio, como se o próprio lugar estivesse prendendo a respiração. Ele pegou sua mochila do banco do passageiro e desceu do carro. O cheiro do mato úmido misturava-se a algo mais velho, um odor de madeira apodrecida e terra molhada. Cada passo na grama alta produzia um ruído abafado, e seus olhos examinavam a escuridão ao redor. Quando subiu os primeiros degraus da varanda, a madeira rangeu alto sob seu peso. Rodrigo sentiu um aperto no peito, lembrando-se de como, quando criança, costumava correr por ali sem medo. Agora, tudo parecia mais estreito, mais escuro. Empurrou a porta lentamente, e ela se abriu com um estalo seco. O interior estava mergulhado em sombras. Usando a lanterna do celular, iluminou a sala principal, onde os móveis ainda estavam cobertos por lençóis encardidos. Quadros antigos pendiam das paredes, suas molduras empoeiradas escondendo rostos familiares. Deu um passo para dentro e, no mesmo instante, um vento frio soprou pelo corredor. A porta se fechou atrás dele com um baque surdo. Rodrigo se virou num sobressalto, o coração martelando no peito. Tentou abrir a porta, mas ela não se mexia. Atrás dele, no meio da escuridão, algo se moveu. Rodrigo engoliu em seco. A escuridão ao seu redor parecia mais densa, como se as sombras estivessem se fechando sobre ele. A luz fraca do celular tremia em sua mão enquanto ele iluminava o corredor estreito à frente. O silêncio não era absoluto. Havia algo ali e algo que respirava baixo, quase imperceptível, mas real. Ele girou a maçaneta da porta novamente. Nada. A madeira parecia firme, como se nunca tivesse sido aberta. Um arrepio subiu por sua espinha. Respirou fundo, tentando se convencer de que era apenas o vento empurrando a porta. Aos poucos, seus olhos foram se acostumando à penumbra da casa. O ar estava pesado, com um cheiro de poeira antiga e madeira úmida. Ele conhecia aquela casa. Já tinha brincado ali quando criança, corrido por aqueles corredores, se escondido sob aquelas mesas. Mas agora, cada objeto parecia deslocado, como se tivesse sido movido por mãos invisíveis ao longo dos anos. No canto da sala, avistou a velha estante de seu avô. As prateleiras estavam cobertas de poeira, mas alguns livros pareciam ter sido recentemente manuseados. Ele passou a mão sobre um deles e sentiu a fina camada de sujeira se desfazer ao toque. Seu avô tinha falecido há muitos anos. Quem mais teria mexido ali? Entre os livros, algo chamou sua atenção, um caderno de capa escura, de couro gasto. Era o velho diário de seu avô. Rodrigo o reconheceu imediatamente. Lembrava-se do avô escrevendo nele todas as noites, sentado à beira da lareira, enquanto os grilos cantavam lá fora. Abriu a primeira página e viu a data de maio de 1967.
As letras eram firmes, mas apressadas. Folheou rapidamente, lendo trechos soltos. O sítio está diferente. As noites não são mais silenciosas. Algo se move lá fora. Eles falam comigo na madrugada. No começo eram apenas murmúrios, mas agora chamam meu nome. O celeiro. Sempre o celeiro. Eu juro que tranquei, mas pela manhã, a porta estava aberta novamente. Rodrigo sentiu um frio no peito. Olhou ao redor, como se esperasse ver o avô sentado ali, observando-o ler suas palavras. Mas não havia ninguém. Apenas ele e aquela sensação de que não estava sozinho. O vento soprou forte do lado de fora, e o som do mato seco se dobrando ecoou pelo terreno. No andar de cima, um ruído surdo ressoou no assoalho. Alguém, ou alguma coisa, se estava ali. Rodrigo fechou o diário com força. Seu primeiro instinto foi sair correndo, mas a porta continuava imóvel, presa como se fosse parte da própria casa. A única saída era subir as escadas e descobrir quem estava no andar de cima. Rodrigo hesitou por um momento ao pé da escada. O ruído acima dele havia cessado, mas a sensação de estar sendo observado permanecia. O suor frio escorria por sua nuca. Ele apertou o diário do avô contra o peito e inspirou fundo antes de subir o primeiro degrau. Cada passo rangia sob seu peso, e o eco reverberava pela casa. A lanterna do celular tremia em sua mão enquanto iluminava o corredor do andar de cima. As portas dos quartos estavam entreabertas, revelando apenas sombras e móveis cobertos por lençóis empoeirados. Ele parou diante do último quarto à direita, seu antigo escritório do avô. A porta estava escancarada, e lá dentro, uma janela quebrada deixava o vento balançar as cortinas desbotadas. Mas não era o vento que deixava Rodrigo inquieto. Havia pegadas no chão. Marcas de lama ressecada se espalhavam pelo assoalho de madeira, levando até um canto do cômodo. O diário do avô mencionava as noites de insônia e os ruídos na madrugada, sempre vindos do celeiro. Rodrigo seguiu o rastro com a lanterna e se deparou com algo que fez seu estômago revirar. A parede do quarto estava coberta de arranhões. Eram marcas de unhas, profundas, irregulares, como se alguém tivesse tentado sair dali desesperadamente. Rodrigo recuou um passo, mas então algo caiu no chão com um baque seco. Ele apontou a luz e viu uma chave antiga de ferro. Pegou-a com dedos trêmulos. Ela tinha um formato peculiar, com a ponta levemente torta, e Rodrigo soube imediatamente onde ela se encaixava. O celeiro. O vento soprou novamente pela janela, trazendo um cheiro estranho. Podridão misturada com terra molhada. Ele sentiu o estômago se revirar, mas a sensação foi substituída por uma certeza incômoda de ele precisava ir até o celeiro. Descendo as escadas apressado, ele tentou abrir a porta da frente novamente. Continuava trancada, como se a casa não quisesse deixá-lo sair. Rodrigo fechou os olhos por um instante e tentou ignorar o arrepio que percorria sua espinha. A única opção era sair pelos fundos. Ao empurrar a porta dos fundos, foi recebido pelo vento frio da noite. O céu estava coberto por nuvens espessas, sem nenhuma estrela visível. Ele atravessou o quintal, sentindo o mato roçar em suas pernas. Cada passo parecia ecoar no escuro. O celeiro estava à frente, uma estrutura velha e deformada pelo tempo. A madeira enegrecida pelo mofo e pela chuva criava a impressão de uma boca aberta, engolindo a noite. Rodrigo segurou firme a chave e aproximou-se da porta de madeira reforçada. Seus dedos estavam gelados enquanto encaixava a chave na fechadura enferrujada. Virou-a devagar, ouvindo um clique seco. A porta rangeu ao abrir. O fedor que escapou de dentro o atingiu como um soco no estômago. Algo ali dentro estava morto. Então, antes que pudesse reagir, a porta se fechou sozinha atrás dele. No escuro, Rodrigo ouviu algo se mover. O baque da porta fechando atrás dele reverberou pelo celeiro como um trovão abafado. Rodrigo girou nos calcanhares, os dedos tremendo ao tentar puxar a maçaneta. Nada. A porta estava travada, como se tivesse sido selada por algo invisível. A escuridão dentro do celeiro era espessa, sufocante.
Ele ligou a lanterna do celular e iluminou o espaço à sua frente. O chão era de terra batida, com palha velha espalhada. Algumas ferramentas enferrujadas pendiam das paredes, e vigas podres se erguiam até o teto escuro, onde morcegos dormiam em silêncio. Mas havia algo mais ali. Rodrigo sentiu. O cheiro de podridão enchia suas narinas. Era como carne velha, misturada ao mofo e à umidade que impregnava o ar. Ele deu um passo hesitante para a frente, e seu pé afundou levemente no solo. A terra ali estava remexida. Foi então que ele viu marcas de mãos na terra fofa, como se alguém tivesse sido enterrado ali e tentado sair. O estômago de Rodrigo se revirou. O diário do avô. As frases repetidas. Sempre o celeiro. Ele se lembrou dos arranhões na parede do quarto e sentiu uma pontada de desespero. E então, o silêncio foi quebrado. Um sussurro rastejou pelo ar, vindo de todos os cantos do celeiro ao mesmo tempo. Baixo, rouco, como se várias vozes falassem em conjunto. Você voltou. Rodrigo congelou. A luz da lanterna tremia em sua mão, iluminando apenas sombras instáveis nas paredes. Precisamos de você. A voz parecia próxima agora, como se estivesse ao lado dele, atrás dele, dentro dele. O ar ao seu redor esfriou, e ele sentiu algo passar de leve por sua nuca, como um sopro gelado. Ele não estava sozinho. Rodrigo cambaleou para trás, respirando com dificuldade. A terra voltou a se mover. Pequenos tremores levantavam a poeira, e ele ouviu um som úmido e pegajoso. Algo estava saindo dali. A luz da lanterna piscou 2 vezes antes de se apagar completamente. O breu o envolveu como um manto sufocante. No escuro, Rodrigo ouviu passos rastejando na terra. Respirações ofegantes. E então, unhas arranhando a madeira, muito perto dele. Rodrigo abriu a boca para gritar, mas uma mão fria agarrou seu tornozelo. O toque gelado em seu tornozelo fez Rodrigo se debater em puro desespero. Ele chutou o vazio, sentindo os dedos tocarem algo macio e viscoso. O som que veio depois não era humano, um grunhido baixo, arrastado, como se a coisa estivesse se recompondo na escuridão. Seu coração martelava no peito, e a respiração vinha curta e irregular. Ele precisava sair dali. Tateou pelo chão, procurando algo que pudesse usar como arma. Seus dedos encontraram o cabo de uma velha enxada, úmida pelo tempo. Com força, ele a arrastou contra o chão, levantando poeira e palha podre. A luz do celular piscou de repente, iluminando a cena por um instante. E então Rodrigo viu. A poucos metros dele, uma figura se erguia lentamente da terra remexida. Sua pele estava acinzentada, esticada sobre ossos finos, e a mandíbula parecia deslocada, os lábios rachados num sorriso impossível. Os olhos, no entanto, eram o pior. Negros como carvão queimado, afundados nas órbitas vazias. Rodrigo engoliu um grito e correu. Com a lanterna tremeluzindo, ele tropeçou na palha e bateu contra a porta do celeiro. A madeira resistiu. Ele empurrou novamente, desesperado, mas os sussurros voltaram, agora mais altos, mais urgentes. Você não pode sair. Rodrigo virou-se de costas para a porta e levantou a enxada, pronto para se defender. A coisa se arrastava em sua direção, seus pés afundando na terra fofa, deixando um rastro escuro para trás. Seu avô sabia. Ele nos deixou. Mas você voltou. O diário. Rodrigo se lembrou do diário do avô, das palavras desconexas, das noites sem sono, da porta do celeiro sempre aberta. Ele sabia que aquilo não era um pesadelo. Era real. Com um grito de pura adrenalina, ele avançou contra a criatura, golpeando-a com toda a força. O impacto fez um som úmido e oco, mas a coisa não parou. A terra voltou a tremer. Algo mais profundo começou a emergir do solo. Rodrigo sentiu o ar ficar pesado, como se o próprio sítio estivesse segurando seu corpo, drenando suas forças. Ele não podia lutar contra aquilo. Precisava sair. Num último impulso, arremeteu contra a porta e sentiu a madeira ceder sob seu peso. Ele caiu para fora,
rolando pela grama alta e úmida. A lua cheia agora brilhava entre as nuvens, lançando um brilho pálido sobre o sítio. Ele se ergueu rapidamente, ofegante, e olhou para trás. O celeiro estava aberto, mas não havia nada lá dentro. Nenhuma criatura. Nenhuma marca na terra. Apenas a noite, imensa e silenciosa. Mas Rodrigo sabia. Algo estava ali. Algo esperava. Algo nunca havia saído daquele sítio. Sem pensar duas vezes, ele correu para o carro. O motor pegou na primeira tentativa, e ele acelerou, deixando para trás o sítio que um dia fora de sua família. Os sussurros ainda ecoavam em sua mente, misturados ao diário do avô e à terra remexida. Quando finalmente chegou à estrada principal, olhou pelo retrovisor uma última vez. O sítio desaparecia na escuridão. Mas, por um breve segundo, ele viu. Na varanda da casa, uma sombra magra e encurvada observava a sua partida. E então sussurrou, sem mover os lábios: "Você voltará." Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar algum comentário para sugerir novas histórias.